Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas cortinas sobre a cidade, iluminada por luzes de neon e faróis de carros. Uma jovem caminhava sozinha pelas ruas quase desertas, agarrada ao casaco. Seus sapatos modestos deixavam a água entrar, mas ela não reclamava. Afinal, ela estava acostumada às pequenas misérias da vida, ao anonimato, à invisibilidade. Cinderela nunca acreditou em contos de fadas. Ela conhecia a dura realidade, chefes exigentes, dias intermináveis e sonhos que muitas vezes precisavam ser enterrados para sobreviver. No entanto, algo dentro dela se recusava a desistir. Ela queria acreditar que um milagre pudesse existir, mesmo no concreto e no vidro dos arranha-céus. Naquela noite, ao sair do escritório no último andar, ouviu-se um grito. Como um clarão na escuridão, ele a paralisou. Sem pensar, seus instintos assumiram o controle. Ela correu em direção ao perigo, ignorando o medo e a chuva que penetrava em suas roupas. E ali no corredor escorregadio, ela viu o homem cair, com o olhar congelado de pânico. Cinderela saltou. Suas mãos se estenderam bem a tempo de segurá-lo, amortecer a queda e salvar uma vida. Ele se sentou ofegante, encharcado e chocado. Seus olhos encontraram os dela e pela primeira vez, Cinderela sentiu que não era invisível. Aquele homem poderoso e respeitado, aquele CEO que todos admiravam ou temiam, acabará de cruzar seu caminho de forma irreversível. Obrigado, ele suspirou, sua voz embargada pela emoção. Não é nada, ela sussurrou, sem perceber que aquele momento havia mudado o destino deles para sempre. E assim, sem que ela soubesse, um conto de fadas moderno começou. Um conto onde a coragem pode romper a solidão, e onde o amor nasce nos lampejos de um momento inesperado. Na manhã seguinte, Cinderela acordou com uma sensação estranha. Seu braço ainda doía um pouco do arranhão sofrido ao salvar Alexandre no dia anterior, mas não era nada comparado à angústia que fervia em seu peito. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem dos olhos azuis penetrantes dele, da voz embargada pela surpresa, do sorriso grato. No escritório, a vida voltava ao seu ritmo habitual, e-mails urgentes, arquivos para processar, telefonemas. Mas, naquela manhã, um acontecimento inesperado abalou seu mundo monótono. O próprio CEO, Alexander Stone, desceu do escritório em um terno impecavelmente cortado. Parou em frente à mesa dela, examinando cada detalhe do seu rosto como se tentasse decifrá-la. Cinderela, disse ele com uma voz calma, mas firme, quero falar com você. Os outros funcionários, surpresos, ficaram em silêncio. Mesmo nos maiores escritórios, há momentos em que o mundo parece parar, e era exatamente esse o caso. Cinderela sentiu o coração disparar. Ela sentiu, incapaz de pronunciar uma palavra. Alexander a conduziu a uma sala de conferências vazia, longe de olhares curiosos. A atmosfera era estranha, as paredes de vidro deixavam entrar a luz cinzenta da manhã, mas havia um calor palpável entre elas. Ontem, você salvou a minha vida, continuou ele, sem tirar os olhos dos dela. Você não só demonstrou coragem, como mudou a minha maneira de ver as coisas. Não quero que este encontro seja uma mera coincidência. Cinderela olhou para baixo, confusa. Ela era apenas uma entre centenas de assistentes, uma jovem comum com sonhos modestos. Como um homem como Alexandre poderia se interessar por ela? Alexandre, ela sussurrou. Eu não. Não importa o que você é ou o que pensa que é, disse ele gentilmente. Quero conhecê-la. Não como minha CEO ou minha assistente, mas como você, Cinderela. Um arrepio percorreu sua espinha. O mundo que ela conhecia, feito de hierarquias e rotinas, acabará de ruir. E em algum lugar, bem no fundo dela, uma pequena esperança que ela quase havia esquecido renasceu. Naquele dia, nada mais seria o mesmo. O encontro inesperado no saguão da empresa não foi mero acidente. Foi o início de uma história moderna onde coragem, destino e amor se entrelaçariam de maneiras inesperadas. Depois daquele encontro inesperado na sala de conferências, Cinderela voltou para sua mesa, com o coração ainda disparado. Cada toque, cada clique do mouse parecia amplificado. Ela não conseguia deixar de se lembrar do jeito como Alexander a olhava, da intensidade do seu olhar, da gentileza das suas palavras. Poucos dias depois, Alexander convidou Cinderela para almoçar em um restaurante pequeno e discreto a alguns quarteirões do escritório. Ela hesitou por um instante, ciente da diferença de status entre eles, mas a curiosidade e uma estranha confiança prevaleceram. O restaurante estava aquecido, iluminado por lâmpadas fracas. Alexander falou pouco no início, observando Cinderela com uma atenção incomum. Não se tratava da curiosidade de um chefe por sua funcionária,
Era algo mais profundo, quase protetor. Sabe, Cinderela, disse ele finalmente largando o garfo, nunca conheci ninguém tão autêntico. Todos ao meu redor estão interpretando um papel. Mas você é real. Cinderela sentiu as bochechas corarem. Ela queria desviar o olhar, mas havia algo na voz dele que a impedia. Obrigada, ela respondeu suavemente. Eu não estou acostumada com esse tipo de atenção. Alexander sorriu levemente como se entendesse sua hesitação. Esta não é uma atenção qualquer, Cinderela. Eu quero te conhecer de verdade. Quero saber o que te faz sorrir, o que te deixa triste, o que te excita. Horas se passaram sem que percebessem. Conversavam sobre tudo e sobre nada, livros, música, memórias de infância. Pela primeira vez em muito tempo, Cinderela se sentiu ouvida, compreendida. Mas apesar dessa cumplicidade crescente, uma parte dela permanecia cautelosa. Ela sabia que o mundo de Alexander era complicado, cheio de responsabilidades, eventos sociais e escrutínio crítico. E será que ela, uma simples assistente, conseguiria realmente encontrar seu lugar neste mundo? Eu sei que não é fácil, murmurou Alexander, pegando discretamente a mão dela. Mas quero que você saiba de uma coisa, disse ele com uma intensidade que fez o coração dela bater mais rápido, eu não vou deixar você ir. Cinderela sentiu uma mistura de medo e esperança. Pela primeira vez, ela se viu imaginando um futuro diferente, um futuro onde poderia ser amada por quem realmente era, sem máscaras ou concessões. E quando ela saiu do restaurante naquela noite, ela sabia que um novo capítulo havia sido escrito em sua vida. Um capítulo onde o inesperado e a coragem poderiam transformar um simples encontro em um verdadeiro conto de fadas moderno. Nos dias seguintes, a presença de Alexander na vida de Cinderela tornou-se mais tangível. Ele lhe enviava mensagens, a convidava para tomar um café improvisado no escritório e sempre encontrava uma desculpa para prolongar a conversa. Cada momento passado com ele despertava nela uma mistura de alegria e apreensão. Mas a realidade logo se impôs. Alguns colegas começaram a cochichar e lançar olhares curiosos. No mundo implacável dos negócios, ver o CEO se interessar por uma mera assistente gerava inveja e boatos. Sabe, disse uma de suas colegas, aproximando-se com um sorriso falso, ele não está interessado em qualquer pessoa. É melhor você não criar muitas expectativas. Cinderela apenas assentiu, mas por dentro, uma tempestade se formava. Ela amava Alexandre, mas temia que aquele mundo, tão distante do seu, acabasse por separá-los. Certa noite, enquanto trabalhavam juntos até tarde, Alexander pareceu perceber suas dúvidas. Cinderela, murmurou ele, eu sei que é difícil. Todos ao nosso redor estão observando, julgando, sussurrando. Mas não quero que isso faça você duvidar de nós. Ela olhou para baixo, incapaz de responder imediatamente. Eu não sei se consigo, disse ela finalmente com a voz trêmula. Receio que nossas vidas sejam muito diferentes. Alexander colocou a mão sobre a dela, com uma gentileza que derreteu seu medo por um momento. Então, deixe-me mostrar que não se trata de posição, riqueza ou poder. Deixe-me mostrar que o que importa somos nós. Nada mais. Apesar das palavras reconfortantes, a tensão permanecia palpável. Cinderela compreendeu que, para continuar seguindo em frente com ele, teria que enfrentar não apenas seus próprios medos, mas também os obstáculos do mundo exterior. Boatos, olhares, julgamentos, tudo isso poderia destruí-lo se ela deixasse o medo guiar suas escolhas. Naquela noite, ao sair do escritório, ela olhou pela janela para o céu noturno. As luzes da cidade brilhavam como estrelas artificiais. Ela entendeu que, assim como elas, seu relacionamento com Alexander precisava brilhar, apesar da escuridão que o cercava. E enquanto caminhava para casa, um novo sentimento a invadiu, uma mistura de medo e determinação. Se ela quisesse que aquele conto de fadas moderno tivesse uma chance, precisava ousar acreditar que o amor poderia triunfar, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Com o passar das semanas, o relacionamento de Cinderela e Alexandre se fortaleceu lentamente. Almoços improvisados, conversas noturnas no escritório e pequenos gestos atenciosos criaram um vínculo frágil, porém precioso. No entanto, o mundo exterior nunca estava longe, e o destino parecia determinado a testar a cumplicidade deles. Certa manhã, ao chegar ao escritório, Cinderela recebeu uma notícia que a abalou. Um vazamento na imprensa local anunciava que o CEO havia sido flagrado com uma assistente misteriosa. Manchetes especulativas e comentários maliciosos se multiplicaram nas redes sociais. Até os colegas cochichavam pelas costas dela. Cinderela sentiu o coração afundar. Ela sempre quis manter a discrição, mas agora todos sabiam seu nome, e sua ligação com Alexander estava se tornando pública.
Ela hesitou em entrar no escritório, temendo os olhares dos outros e de seu amado. Alexandre, por outro lado, ouvirá a notícia antes dela. Assim que a viu, correu em sua direção, com o rosto marcado pela preocupação. Cinderela sussurrou ele, pegando suas mãos, eu sei o que você está pensando. Não deixe que esses boatos nos separem. Garanto a você, o que importa somos nós, não o que os outros dizem. Mas Cinderela balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Alexander, eu não sei se consigo lidar com tudo isso. Os olhares, os julgamentos. Sempre vivi nas sombras, e agora? Me sinto vulnerável. Alexander a tomou gentilmente em seus braços, segurando-a perto. Escuta, Cinderela. Você salvou minha vida, e agora eu quero te proteger. Quero você ao meu lado, não só porque você é forte, mas porque você é você. Não importa o que digam. Essas palavras tocaram Cinderela profundamente. Ela percebeu que o vínculo entre eles não se baseava apenas no momento em que ela o salvou, mas em algo mais profundo, confiança, respeito e afeição mútua. Mas ela sabia que precisava fazer uma escolha. Ela podia recuar e deixar o medo vencer, ou encarar os olhares, os julgamentos, e continuar acreditando no que haviam construído juntos. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, ela tomou uma decisão silenciosa, mas determinada. Ela não fugiria. Ela escolheria o amor, mesmo que ele fosse repleto de perigos. E em algum lugar lá no fundo, ela sentia que Alexander faria o mesmo. A história frágil, porém corajosa, acabará de passar pelo seu primeiro grande teste. E pela primeira vez, Cinderela compreendeu que os contos de fadas modernos não eram feitos de magia, mas de coragem, confiança e escolhas ousadas. Nas semanas seguintes, Cinderela e Alexandre pareciam ter encontrado um equilíbrio delicado. Compartilhavam momentos roubados da vida cotidiana, apoiando-se mutuamente apesar dos olhares indiscretos e dos boatos persistentes. No entanto, como em qualquer conto de fadas moderno, o destino nunca estava longe de causar estragos. Certa manhã, Cinderela recebeu uma mensagem anônima, uma ameaça velada, insinuando que algumas pessoas ao redor de Alexandre não a queriam perto dele. Seu coração se apertou. Ela esperava que o relacionamento deles pudesse permanecer livre de ciúmes e intrigas, mas a realidade apenas a lembrou de que o mundo deles não era simples. Tremendo, ela foi imediatamente ao escritório e encontrou Alexander já informado da situação. Seu rosto, normalmente calmo e sereno, demonstrava preocupação. Cinderela, ele disse suavemente, eu sei que é assustador, mas não quero que você mude quem você é por causa disso. Ela balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos. Não quero me sentir um obstáculo. Não quero que você se meta em encrenca por minha causa. Alexander colocou a mão em sua bochecha, olhando diretamente em seus olhos. Você não é um obstáculo. Você é o que me torna melhor. E se alguém pensa o contrário, então não entendeu. Eu me recuso a perder você por medo ou ódio dos outros. Apesar das palavras tranquilizadoras, Cinderela sabia que a ameaça não era apenas um aviso. Alguém estava realmente tentando interferir no relacionamento deles, e a sombra dessa realidade pesava sobre eles. Naquela noite, enquanto trabalhavam juntos até tarde para escapar de olhares curiosos, Alexander pegou a mão de Cinderela e a segurou com força. Não importa o que esteja em nosso caminho, disse ele com determinação, enfrentaremos tudo juntos. Mas quero que se lembre de uma coisa, se decidir fugir eu não vou te abandonar. Cinderela sentiu o coração disparar. O medo se misturava a uma sensação de segurança que ela jamais conhecera. Ela compreendia que o amor deles não era um mero amor passageiro, mas uma força capaz de desafiar obstáculos, boatos e ódio. E ao sair do escritório naquela noite, de mãos dadas com as de Alexander, ela soube que a história deles havia cruzado um novo limiar. O conto de fadas moderno não se baseava mais apenas no acaso ou na coragem. Agora era uma escolha consciente permanecerem juntos, apesar dos perigos e dificuldades que os aguardavam. Poucos dias após a ameaça anônima, um acontecimento inesperado abalou o relacionamento incipiente de Cinderela e Alexandre. Enquanto almoçavam juntos na relativa tranquilidade de um café discreto, Alexandre recebeu uma ligação que imediatamente mudou o clima. Seu rosto se fechou, suas feições se contraíram e um silêncio pesado se instalou. É complicado, ele murmurou depois de desligar, evitando o olhar de Cinderela. Ela sentiu a ansiedade aumentar. Desde o início, concordara em embarcar naquele caso com ele, mas nunca imaginara que um segredo do passado de Alexander bateria à porta deles. Alexander, Ela perguntou suavemente, o que está acontecendo? Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para falar. Preciso te contar uma coisa, disse ele, fitando-a com o olhar. Minha família,
Digamos que tem gente ao meu redor que não quer que eu seja feliz, e elas podem complicar as coisas para você. Cinderela sentiu o coração afundar, mas se forçou a manter a calma. Não importa o que seja, Alexander. Quero estar ao seu lado, não importa os obstáculos, disse ela com convicção. Alexandre olhou para ela por um longo tempo, comovido com sua coragem e determinação. Você entende, não somos só nós dois. Há riscos, responsabilidades, pressões que você nem imagina. E eu não quero te colocar em perigo. Cinderela pegou a mão dele e apertou-a. Se eu te salvei uma vez, posso enfrentar o que vier depois. Não vou fugir, Alexander. Não importa o que o mundo nos reserve, ficarei ao seu lado. Um leve sorriso cruzou seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que alguém estava disposto a entendê-lo e aceitá-lo incondicionalmente. Mas essa reconciliação temporária apenas precipitou a chegada de uma nova provação. Ao saírem do café, uma figura familiar, porém ameaçadora, os observava à distância. Alguém que Alexander sabia que poderia virar tudo de cabeça para baixo caminhou lentamente em sua direção. Cinderela sentiu uma onda de tensão tomar conta dela. Ela sabia que seu conto de fadas moderno havia entrado em uma fase perigosa, onde coragem e confiança seriam suas únicas armas para permanecerem juntos. E à medida que a figura se aproximava, o mundo de Cinderela e Alexandre pareceu escurecer, anunciando uma tempestade que testaria seu amor como nunca antes. A figura que se aproximava era Vanessa, antiga companheira de Alexander, conhecida por sua ambição sem limites e rancor teimoso. No momento em que pôs os olhos em Cinderela, um sorriso frio surgiu em seus lábios. Ela não viera para discutir, mas para semear o caos. Alexander, ela sussurrou friamente, parece que você encontrou um novo protegido. Cinderela sentiu o estômago embrulhar. Ela já tinha ouvido falar de Vanessa por Alexander, mas nunca imaginara um confronto direto tão cedo. Vanessa, disse Alexander calmamente mas com firmeza, não quero nenhum conflito. Deixe-nos em paz. Acho que isso não é possível, respondeu Vanessa com um sorriso sarcástico. Você mudou, Alexander, e eu não posso deixar você desperdiçar seu legado por alguém como ela. Cinderela sentiu uma onda de raiva e medo tomar conta dela. O mundo ao qual ela tanto ansiava por se juntar parecia afastá-la. Mesmo assim, ela não recuou. Escute, Vanessa, disse ela com uma firmeza que desconhecia. Eu não sou um obstáculo. E não vou fugir. Se o seu problema é com ele, precisa resolver diretamente com ele, não comigo. Alexandre olhou para ela surpreso e comovido com sua coragem. Vanessa pareceu hesitar por um momento, mas seu sorriso gélido se fortaleceu. Muito bem, mas saibam que o jogo está só começando. Vocês dois vão ver o que é brincar com fogo. Vanessa se afastou, deixando para trás um silêncio pesado e ameaçador. Cinderela sentiu a tensão diminuir um pouco, mas sabia que era apenas um aviso. Você foi incrível, murmurou Alexander, apertando a mão dela. Mas eu sei que isso é só o começo. Eu ficarei ao seu lado, não importa o que aconteça, respondeu Cinderela, determinada. Eu não vou fugir. Alexander a puxou para seus braços, sentindo pela primeira vez que, apesar dos obstáculos, o vínculo entre eles estava se tornando mais forte, mais resiliente. Mas, no fundo, ele sabia que Vanessa não desistiria tão facilmente e que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos para casa, Cinderela percebeu que o amor deles não era mais apenas um conto de fadas moderno de doçura e coragem. Teria que enfrentar tempestades, intrigas e escolhas difíceis. E pela primeira vez, ela sentiu que o verdadeiro teste do vínculo deles havia apenas começado. Os dias que se seguiram à aparição de Vanessa foram tensos. Boatos, olhares desconfiados e insinuações maliciosas se multiplicaram. Cada gesto, cada palavra trocada entre Cinderela e Alexandre era examinada e comentada. A pressão externa começava a pesar sobre eles. Certa tarde, enquanto trabalhavam no escritório do último andar, Alexander recebeu um telefonema urgente que o obrigou a sair da sala às pressas. Cinderela ficou sozinha, com o coração pesado e a sensação de que algo estava prestes a dar errado. Poucas horas depois, ela soube por um colega que Vanessa havia se aproveitado da ausência de Alexander para espalhar informações comprometedoras sobre ele. As redes sociais e alguns veículos de comunicação locais espalharam o boato, insinuando que Cinderela só estava saindo com Alexander por causa de sua posição e riqueza. Cinderela sentiu a raiva e a humilhação tomarem conta dela. Ela fizera tudo com sinceridade, mas agora a dúvida parecia estar se infiltrando na mente dos outros, e talvez na sua também. Quando Alexandre retornou, seu rosto estava marcado pela frustração e tristeza. Desculpe, murmurou ele.
Achei que poderíamos evitar esse tipo de conflito. Cinderela se levantou e olhou-o diretamente nos olhos. Alexander, eu acredito em você. Eu acredito em nós. Não importa o que digam, eu não vou fugir, mas quero que você confie em mim. Não estou aqui para tirar vantagem de você ou do seu poder. Estou aqui porque te amo. Um silêncio tenso caiu, então Alexander se aproximou e a tomou em seus braços. Obrigado, disse ele finalmente. Obrigado por ficar ao meu lado nos bons e maus momentos. Agora percebo que nosso vínculo é mais forte do que qualquer boato, mais forte do que o medo. Mas Cinderela sabia que ainda não tinha acabado. Vanessa não desistiria tão facilmente, e cada passo em direção à felicidade parecia trazer novos desafios. Mas uma coisa era clara, elas precisavam lutar juntas, e seu amor precisava ser baseado na confiança mútua. Naquela noite, enquanto permaneciam lado a lado na escuridão, uma sensação de força e determinação os invadiu. As tempestades lá fora podiam rugir, mas enquanto estivessem unidos, nenhum obstáculo poderia separá-los. Seu conto de fadas moderno, frágil mas corajoso, tinha acabado de atingir um novo marco. A partir de agora, eles sabiam que o amor não era apenas um sentimento, mas uma escolha diária, um compromisso diante das provações e ameaças do mundo real. Algumas semanas depois, quando Cinderela e Alexandre pensavam ter recuperado um pouco da paz, um novo acontecimento interrompeu suas vidas. Durante um evento beneficente organizado pela empresa, um incidente imprevisto colocou a vida de Alexandre em perigo. Uma tentativa de acidente foi frustrada no último minuto, mas a ansiedade e o medo deixaram uma marca profunda em Cinderela. Alexander, você poderia ter. Ela sussurrou com a voz trêmula. Eu sei, disse ele suavemente, tomando-a nos braços. Mas eu estou aqui. E foi você quem me ensinou coragem, Cinderela. Você me salvou uma vez, e eu nunca mais quero te perder. A tensão da noite, o medo e a adrenalina criaram um vínculo ainda mais forte entre eles. Cinderela percebeu que cada provação, cada ameaça, cada rumor só fortalecia o amor deles. Eles enfrentaram tempestades juntos e emergiram ainda mais unidos. Mais tarde, no silêncio de seu apartamento, Alexander pegou a mão de Cinderela e olhou diretamente em seus olhos. Cinderela, ele sussurrou, não quero mais meias medidas nem mais medo. Quero você ao meu lado por completo, agora e para sempre. Case-se comigo, e não fuja. Cinderela sentiu o coração disparar. Todos os medos, todas as preocupações das últimas semanas pareceram desaparecer. Ela sabia que aquele momento era real, que aquela escolha era tanto dela quanto dele. Sim, eu não vou fugir, respondeu ela emocionada, com lágrimas nos olhos. Sim, Alexander, eu te amo e quero ficar com você, apesar de tudo. Alexandre a abraçou forte, como se quisesse selar a promessa. Pela primeira vez desde o início daquela aventura, eles sentiram que nada nem ninguém poderia separá-los. O amor deles, forjado na adversidade e nas dificuldades, era agora indestrutível. Naquela noite, Cinderela percebeu que os contos de fadas modernos não eram sobre magia, mas sobre coragem, confiança e escolhas ousadas. E ela sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, ela e Alexandre estariam prontos para enfrentar qualquer tempestade juntos. Os meses que se seguiram foram repletos de desafios, pequenas tensões e momentos compartilhados que fortaleceram seu amor a cada dia. Cinderela e Alexandre aprenderam a se proteger, a se apoiar apesar dos obstáculos e a ignorar os sussurros do mundo exterior. Cada desafio que enfrentavam os aproximava, transformando seu relacionamento em um vínculo forte, profundo e autêntico. Certa noite, Alexandre convidou Cinderela para jantar em um restaurante romântico, longe da agitação dos negócios e das fofocas. A luz de velas iluminou a mesa e pela primeira vez, Cinderela sentiu uma rara serenidade tomar conta dela. Cinderela, disse Alexander, pegando sua mão, cada momento que passei com você me mostrou o que o amor realmente significa. Você teve a coragem de me salvar, de me entender e de ficar ao meu lado durante as tempestades. Cinderela sorriu, sentindo uma emoção que nunca havia sentido antes. Alexander, ela sussurrou, eu nunca acreditei em contos de fadas, até conhecer você. Ele olhou para ela intensamente, seus olhos brilhando com sinceridade. Então vamos criar o nosso próprio conto de fadas, disse ele com um sorriso. Um conto baseado em coragem, confiança e amor. Case-se comigo para sempre. Cinderela sentiu o coração disparar. Lembranças de todos os julgamentos passados, das ameaças de Vanessa, dos rumores e dos momentos de dúvida, misturavam-se a um sentimento de vitória e felicidade. Sim, sim, Alexander, ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Eu nunca vou fugir. Quero estar com você, agora e para sempre. Eles se beijaram, selando a promessa.
Este momento não foi apenas a conclusão de um amor em desenvolvimento, mas a vitória da determinação, da confiança e da coragem. Nas semanas seguintes, a união deles se tornou oficial. Os obstáculos que antes pareciam intransponíveis transformaram-se em meras provações que eles superaram juntos. E mesmo com o mundo observando e murmurando, Cinderela e Alexandre sabiam de uma verdade simples e poderosa: seu amor era indestrutível, pois fora forjado no fogo da adversidade e na coragem de corações sinceros. Cinderela sorriu, olhando para Alexandre, e finalmente pensou que os contos de fadas modernos existem. Mas eles exigem mais do que magia, eles exigem coragem, confiança e força para nunca fugir do amor verdadeiro. E assim, Cinderela e Alexandre começaram sua vida juntos, prontos para enfrentar cada novo desafio de mãos dadas, com os corações cheios de felicidade merecida e promessa eterna.